Amém. Faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Esta é a verdadeira sabedoria. Está a ver se alguém dava glória a Deus. Então, você sabe que às vezes, irmão, você fica tão entusiasmado com o culto, você canta, qual glória, meu Deus, a seguir aparece um disparate ali, você, oh glória, que isso, irmão? Vigia, pois. Né? Eu li isto, não é? Exato, Eu li esta frase e eu trouxe, alguém podia desligar aquela luz? Acho que se ia ver melhor, tem uma série de slides, talvez facilitaria um pouquinho. Amém? Eu li esta frase e trouxe esta frase, para nós pensarmos e percebermos que esta frase é errada. Claro, vocês já entenderam, amém, graças a Deus. Ainda bem que é assim. Contudo, eu trago um outro slide, que a gente vai colocar a seguir, que diz, faça o que eu digo e não o que eu faço. Alguns irmãos que têm acesso ao Facebook já viram esta frase lá, eu coloquei há dias, e diz assim, anunciar o Evangelho e esperar que outros recebam e cumpram, sem primeiro exemplificarmos na prática em nossas vidas, é como ir a um médico que tem o mesmo problema que nós e descobrir que ele faz algo diferente daquilo que nos receitou. Você pregar o Evangelho e esperar que alguém receba esse Evangelho, mas você não demonstrou com a sua vida, não pôs em prática em si, que a pessoa pudesse ver a prática disso, era como se você fosse ao médico e você estivesse com muita dor de cabeça e o médico dissesse, olha, eu também estou com o mesmo problema que tu tens. E ele receitava para si Tylenol, mas ele tomava Motrin. Você dizia, não, tem qualquer coisa errada com este médico. Ele tem a mesma coisa que eu tenho, mas ele faz uma coisa diferente para ele. Ele não usa o mesmo, ele receita-me um medicamento a mim, mas ele faz outra coisa. Qualquer coisa estranha aqui. Se isto que ele está a receitar para mim é realmente o que eu preciso, porquê é que ele não faz o mesmo com ele? Ou porquê é que eu não posso fazer o que ele faz? Ou porquê é que eu não posso tomar o que ele toma? Era estranho, não era? Se a gente fosse ao médico e descobrisse que o médico fazia uma coisa diferente, tendo o mesmo problema, fazer uma coisa diferente daquilo que ele receitou a nós. É sobre este assunto, mais ou menos, que nós vamos falar hoje, amados irmãos, nos permitindo o Senhor. Sobre o exemplo a ser seguido. Amém? O próximo slide diz, exemplo a ser imitado. Ainda antes de lermos a palavra do Senhor, vai ter vários versículos. Inclina a sua cabeça, vamos orar. Deus e Pai, te glorificamos e te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia e graça seja sobre as nossas vidas. E nós possamos, Senhor, estudar a tua palavra como ela está escrita. A teu louvor e a glória em nome de Jesus. Amém. Amado, você conhece este versículo de certeza absoluta, diz 1 Coríntios 11:1, o irmão que é de Bereia, amém? Procura na sua Bíblia, confirma se eu estou certo. Hebreus 11:1 diz, sede meus imitadores como também eu de Cristo. Este fulano tinha uma lata, não tinha, irmãos? Fulano? De uma lata? Todo mundo sabe o que é lata? No Brasil fala lata, não? Lata? Não fala no Brasil, tem uma cara de pau. Esse vídeo tem uma cara de pau. Lata, cara de pau. Tem que adicionar esta. Lata, cara de pau. Muito bem. Esse vídeo tem uma cara de pau, tem uma lata. Sede meus imitadores como eu de Cristo. Quem é que ele pensa que é? E é Paulo que diz aquilo, não é? E sabe o que é engraçado? É que ele não disse isto uma vez só. Vamos para o próximo slide. Em 1 Coríntios 4:16 ele diz, admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele não se contentou de dizer uma vez, ele disse duas. É outra. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele aqui exagera ainda mais, não é? Ele diz para imitar e para seguir o exemplo dele. Que cara de pau, que lata. Assim como eu faço. Então aquela frase que tinha lá no início, para lá o primeiro slide. Aquela frase que tinha lá no início. O primeiro dá? Faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Esta é a verdadeira sabedoria. Não tem nada de Bíblia, para não? Não tem nada de Bíblia. O apóstolo Paulo nunca poderia ter dito esta frase. Volta lá ao 1 Filipenses. Onde é que nós vimos? Estamos em Filipenses ainda? Tem mais uma ainda. 2 Tessalonicenses 3:9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo para nos imitardes. Mas o indivíduo tinha a mania que era bom, não tinha? O indivíduo era cheio de si próprio. Fazei como eu faço, sendo como eu sou. Epá. O indivíduo
Já pensou nisso? Você já pensou bem nisso? Fazei como eu faço, como eu sou. E diz várias vezes aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios 2 vezes. E ele insiste no assunto, não é? 1 Tessalonicenses 1, 1 a 5. E daqui a pouco vamos ler 5 a 10. Quando Paulo... Está no quadro? Então, quando Paulo, Silvano e Timóteo escrevem à igreja dos Tessalonicenses, eles começam esta carta, os 5 primeiros versículos, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais no Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a eleição é de Deus, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como vós bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses e diz, olha, a vossa fé, aquilo que vocês são em Cristo, veio a vós, não só, o nosso Evangelho não foi só a vós, em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como vós bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo diz, olha, nós, os ministros, vos chegámos a vós com o Evangelho, mas chegámos a vós e confirmamos a vós pelo poder e pelo nosso exemplo. Por isso é que nesta primeira secção da carta, ele diz, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. E ele diz, olha, nós vos pregamos a palavra. Isto é uma carta escrita à igreja que eles fundaram, amém? Ele escreve a carta agora à igreja e diz, olha, assim como vós fostes fundados e fostes firmados na palavra, vós vistos pelo nosso exemplo, foi confirmado, chegou a vós em poder, chegou a vós pelo Espírito Santo, imitai, fazei como nós fazemos e como nos vistes fazer, fazei dessa maneira. Fazei dessa forma. Eles tinham, Paulo, Silvano e Timóteo, podiam dizer à igreja, aconteça o que acontecer, ficai firmes na fé e fazei como vistes nós fazer. Sede como nós somos, em Cristo. Amados irmãos, e você a esta altura, você deve estar a pensar, tá bom, então nós temos que imitar os líderes. Nós temos que imitar a quem está pregando a palavra. Nós temos que imitar e ser como aqueles que Deus instituiu e colocou como os ministros do Evangelho. Amém. Se for um verdadeiro ministro, sim, não é? Amém. Mas partindo do princípio, estamos a falar de Paulo, Silvano e Timóteo. Então, aquele que prega tem que viver essa palavra para que você possa ver essa palavra e possa aplicar essa palavra. Não vivendo essa palavra, não pode ser aplicada. Você concorda? Você concorda que se prega tanto e às vezes não tem poder porque não tem experiência, não se demonstra com as ações. Aquilo que tem que ser pregado tem que ser vivido, tem que ser feito. É isso que Paulo está a dizer. E Paulo está a dizer, mas foi feito entre vós sabeis. Não havia desculpa para a igreja. Eles teriam que seguir o exemplo dos ministros. Se o capítulo terminasse aqui, o primeiro capítulo, a primeira carta até Tessalonicenses terminasse aqui, a igreja de Tessalónica ficava com a ideia na mente, nós temos que ser o que eles que nos pregaram a palavra, nos ensinaram e nos instruíram foram. E nós temos que viver daquela maneira, nós temos que seguir aquele exemplo. E caía uma carga enorme sobre esses ministros se o capítulo terminasse aqui. Vamos ler mais 5 versículos do mesmo capítulo. Versículo 6, logo a seguir. Diz assim, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma,
porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivestes para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo diz assim, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, primeiros 5 versículos, o início da carta: sede, fazei, segundo o exemplo que vistes em nós, a confirmação da palavra pelo nosso exemplo. E agora diz o seguinte, a partir do versículo 6, de maneira que vós fostes o exemplo para todos os que nos observam. O imitador, sede meus imitadores como eu de Cristo, não foi só para Paulo. Paulo não era arrogante, como eu estava a tentar colocar aqui no início, ou cara de pau, ou ter muita lata. Paulo, na vida dele, o que ele era, como ele era, ele queria que os outros o imitassem porque ele imitava a Cristo. Mas esse exemplo a ser imitado não se restringia a quem pregava ou a quem estava na frente ou a quem fundava igrejas ou quem ia anunciar a palavra do Senhor. Porque quando ele escreve à igreja de Tessalónica, ele diz, olha, vós vistes primeiro o exemplo em nós. A palavra foi anunciada, o Evangelho chegou a vós, mas em poder pelo Espírito Santo vocês viram nós vivermos esse Evangelho, mas vós tendes que ser o exemplo a ser imitado por todos. E ele dá um elogio aqui à igreja, porque a igreja era assim. A igreja de Tessalónica era assim. A igreja era possível de imitar qualquer membro da igreja. Era possível o mundo e os outros cristãos de outros lugares, e ele menciona ali, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo não precisava de chegar à beira dos irmãos das outras igrejas ou de outros lugares e dizer, aqueles lá em Tessalónica, eles seguem o meu exemplo, eles seguem a palavra, eles estão firmados na doutrina, porque a fé deles já era notória em todos os lugares. Não era preciso mais falar de coisa alguma, porque todos já tinham podido ver como aquela igreja estava fundada e firmada na palavra do Senhor. E eles próprios já eram um exemplo para todos. E eles já eram um exemplo. Eles estavam arraigados. Qualquer um deles podia sair e dizer, sede meus imitadores como eu de Cristo. Não precisava de dizer, olha, imitai a Paulo. Vê do exemplo que Paulo é. E eles próprios eram. Eles próprios eram imitadores de Cristo. Eles próprios já viviam de acordo com o Evangelho. Eles próprios eram capazes de chegar num lugar qualquer e com a própria vida ministrar a palavra de Deus e confirmar a palavra que era pregada. Qualquer um deles podia sair e pregar a salvação, porque a salvação era notória na vida deles. Qualquer um deles podia sair e pregar o arrependimento, porque o arrependimento era notório na vida deles. Qualquer um deles podia sair e anunciar as verdades da salvação, porque eles estavam firmados nelas. Qualquer um deles podia anunciar a esperança da volta do Senhor, porque eles esperavam a volta do Senhor. Meus amados irmãos, é para nós vivermos a palavra, e cada um de nós tem que ser um marco onde está, tem que ser uma referência.